estamos aqui com os nossos investidores. Aqui o nosso investidor de criptomoeda é exatamente assim, ó. Vai pra baixo, pra cima, pro lado, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, elétrico, pra baixo, pra cima, pro lado, pá, pra baixo, pra cima, pro lado. É isso aí. Nós temos essas situações também. Este é um arquivo de demonstração. Volta, pá, dança, pá, dá tudo certo, alta infinita, vem, baixa pro lado, vai, prende, é exatamente isso aí que acaba. Esses são os investidores de criptomoedas dançando no mercado, tá? Agora sim, nós estamos. Sim, peraí, só um pouquinho. nós estávamos sem câmera aqui, Fofolete. Mas o que é isso? Que falta de ética profissional. Começar uma live sem câmera é foda, hein, meu? Puta que pariu. É que, na verdade, eu esqueci de desligar a câmera, ela ficou ligada depois do Domingão do Bitcão a noite toda, e aí acabou a bateria da câmera que mais esquenta do Brasil, a câmera mais gostosa do Brasil, Sony A6600. Não compre esta câmera, tamo junto. E Sony nos patrocina. Ou a Canon, né? Pode ser a concorrente também, tá? Fofas, você sabe que eu estou meio doente aí, eu tive que fazer esses tempos uns exames. Então eu tô tomando uns remédios meio forte aí. Tentei acordar o mais cedo possível hoje, mas não consegui, tive que voltar para a cama. Fiquei sábado, domingo, o dia inteiro de cama. Não consegui fazer a live do Membros. Quase não consegui fazer o Domingão do Bitcão ontem. Tá com uma olheira do caralho ontem. Mas estamos melhorando aí. É que é muito remédio na veia aí que nós estamos tomando, tá? Muito bem, Fofoletes. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar então sobre a lateralidade infinita, né? O funk da lateralidade, que é... só para deixar claro, não é nada grave, tá? Não é nada grave que eu tenho. Relaxa, podem ficar tranquilos. Gente, agora sim. Estamos com vários problemas técnicos hoje. Excelente, né? Coisa gostosa começar o dia com excelentes problemas técnicos. Então vamos lá, já vamos tocar a ficha aqui, que a câmera já está embaçada também, já está tudo indo pro saco aqui, tá? Vamos lá. Bitcoin é a moedinha da praia. Gesto! Bitcoin é a moedinha da praia, tá? Não estou feliz com o movimento Bitcoin ainda. Acho que nós estamos em acumulação para o preço continuar subindo mais para frente. Então, avalio que estamos em... Vou deixar aqui, mais ou menos. Cunha descendente de alta, tá? Então, avalio que nós estamos dentro de uma cunha, que a lateralidade ela está derrubando o preço lentamente. Então, o preço faz topos e fundos descendentes, né? Topos e fundos descendentes, tá? Avalio que nós vamos vir testar mais uma vez aqui, talvez até passar um pouquinho, bater os 37 e voltar. E quando o mercado cai, pessoal, eu gosto muito de uma coisa muito importante. Deixa eu só ver aqui os comentários para ver se não está com nenhum problema técnico agora. Porque toda hora tem alguma coisa acontecendo aqui. Um problema técnico, alguma coisa.
Então, nós temos o seguinte, nós temos esta região como região de principal suporte, essa região aqui, tá? Então, se a gente perder esse preço aqui, ele vem buscar os 37 mil, que na minha opinião é a região 0,68 de Fibonacci, e que é a região onde possivelmente ele vai mais se segurar. Bom, nós vamos, então, estamos finalizando o mês de setembro, né? E no mês de setembro, eu ainda espero que o preço continue caindo mais um pouquinho, só que vagarosamente, tá? Com movimentos mais lentos do que antes, tá? Então, a volatilidade, eu acredito que ela possa ir para o saco. A volatilidade deixe de funcionar. Deixa eu só ver se está funcionando o meu teclado. Pronto, agora não está funcionando o tecladinho. Que legal, gostoso isso. Para de funcionar uma coisa, funciona outra. Agora é o teclado que não está funcionando, tomar no cu. Acho que é algum problema nas minhas portas USB. Tá sem som de novo? Tá sem som? Alô? Ah, tá funcionando, né? Bom, então eu acho que a gente vai ter lateralidade em queda, tá? Que é a acumulação, por isso continuar subindo. E eu espero que o volume caia bastante, tá? Então eu espero que a volatilidade que a gente estava enxergando nos últimos dias diminua bastante. Outra coisa muito importante. Quando o mercado está bear market, ou quando ele inicia um bear market, né? Existe algumas médias muito importantes que servem como principal suporte para o preço voltar para a média de 8. Então, quando o preço perde a média de 8, né? Tem alguns pontos que eu gosto de recomprar, né? Que é a região de 50, média 56 semanal, tá? Então, a média 56 semanal, geralmente, se a tendência de longo prazo se mantenha em alta, porque ela é uma fractal mais longa, né? Ela é uma fractal de 56 semanas, ou seja, é a comparação daquilo que o preço faz em relação a 56 semanas anteriores ao preço atual. E a gente vê aqui que na média 56, que é um dos melhores pontos de você comprar mesmo em bear market, né? Então, quando inicia-se o bear market, ou seja, o preço perde a média de 8, você quer sempre comprar o mais próximo da média 56 possível, porque a média 56 representa aí um valor médio de valorização do Bitcoin ao longo dos anos, tá? Em relação a 56 semanas. Então, onde está o alvo, né? Se caso o preço do Bitcoin continuasse caindo. Eu acho que sim, 37 mil, então, seria realmente o principal alvo de compra de Bitcoin. Eu acho que seria a última oportunidade de comprar Bitcoin. Possivelmente uma das últimas oportunidades da vida de comprar Bitcoin no valor de 36 mil dólares, porque ainda espero, né, para o restante do ano, que a gente continue em tendência de alta no longo prazo. Então, os 37 mil, ele não é apenas a média de 56, mas ele também é a Fibonacci. Ele é a Fibonacci 0618, né, que é a última região de reversão. Então, o preço continuar subindo, ele teria que se segurar acima dessa região. Nessa região também nós temos alguns topinhos antigos que podem servir como principal suporte mais forte. Então, a gente tem essa região aí bem localizada, tá? E eu queria só dar uma olhadinha no seguinte, perfil fixo de volume, deixa eu ver aqui. Tá, essa é a principal resistência. Então, nós temos uma resistência muito forte na região que vocês estão enxergando agora, que é justamente a região que está sendo testada pelo Bitcoin. E ela está tendo uma leve rejeição, né? Uma bem de leve rejeição. Então, ainda não tem o que se desesperar. Ela está conseguindo se segurar na média 21. Mas se perder essa mínima aqui e se perder esta mínima aqui, o preço vai vir buscar essa região do box azul, possivelmente sendo a melhor região possível de compra de Bitcoin para o longo prazo, tá? Linha azul. Mesmo que o preço continue caindo e a gente entre em bear market, ou seja, a gente continue caindo, no caso, né? Essa média 50, ela geralmente faz com que o preço segure nessa região, volte a testar a média 8 aqui em cima, tá? E aí provoque uma queda mais forte. Então,
ou seja, o rompimento desse suporte. Então, o preço está testando esse suporte várias vezes. E é aquela história. Se perder os 40 mil, vem para buscar os 37 mil, 36 mil dólares por unidade, região que circunda aí essa possibilidade, né? Então, eu estou de olho no seguinte, estou de olho em os preços fraquejarem um pouquinho, porque alguns tokens estão em tendência de baixa já, e eu uso algumas altcoins para tentar antecipar movimentos para o Bitcoin, né, principalmente o Ethereum, e também eu uso o Ethereum como indicador preditivo para o Bitcoin e o Bitcoin indicador preditivo para o Ethereum, né, conforme eu já expliquei para vocês aí algumas vezes. E o nosso Ethereum, então, ele bateu na média de 8 e rejeitou pela segunda vez, tá? Isso pode ser um possível topinho duplo no gráfico aqui de 1 hora, pode ser também que provoque uma quedinha interessante, né? E a lateralidade se mantém a mesma, né? Então, geralmente vende-se aqui, numa lateralidade, o cara vende aqui e recompra aqui embaixo, né? Então, 2.700, ou seja, vende a 3.000, compra a 2.700. Então, vamos ver se ele vai manter essa lateralidade infinita aí, que eu acredito que possa acontecer para esses ativos, né? E o Ethereum está preso, então, nas duas médias, né? Preso nas duas médias, ele está em fase neutra, né? Então, ele não tem uma tendência ainda, né? Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum está em fase de neutralidade. Vou mostrar isso para vocês também, né? Que é a fase de perder dinheiro. O pessoal aposta na queda do Bitcoin, aposta na alta do Bitcoin e fica perdendo dinheiro. E eu acredito que vai continuar por mais um tempo. Aí eu peguei os dados aqui de vários indicadores do Bitcoin. Então, ele está preso em várias resistências e suportes principais aqui, tá? Aqui eles colocaram como principal suporte do Bitcoin a região de 30 mil. Eu não acho que essa é uma região que o preço encararia como suporte. Eu acho que o suporte está nos topinhos anteriores aqui nos 37 mil, tá? 36 e 37 mil, região 0,68 de Fibonacci, mas ele sim poderia realmente cair nessa região de 30K, com base nessa análise deles aqui. Quando o ativo é sem tendência, né? Ele e dá o funk da lateralidade, ele fica impossível de ser operado. Então, vocês podem ver aqui com base em vários indicadores, né, o Oscillator, o RSI9, o RSI14, todos eles estão em fase de neutralidade, tá vendo? Todos eles estão na zona azul. O modelo, o estoque, o estocástico, não tem divergência no RSI, CCI aqui, que eu não sei qual é, Williams também, não estou ligado qual é. O ADX, que eu conheço muito bem, também está em ponto de neutralidade. O MACD está bearish, por isso que o meu irmão está bearish já. Meu irmão acredita que nós já podemos estar no mercado ursinho carinhoso. E nós temos diferentes tendências, né? Então, quando nós temos tendências de baixa e de alta em vários indicadores diferentes, nós temos neutralidade, mercado sem tendência. E mercado sem tendência, ele serve para absolutamente uma coisa. Ou você fica de fora do mercado, né? Ou você fica de fora do mercado, ou você joga búzios, que fica comprado e espera o preço continuar subindo, ou fica 100% vendido esperando queda, né? Que seria você apostar em um cenário, por exemplo. Só que não tem o que fazer aqui, tem que ficar preso, e aí, na minha opinião, eu sempre vou levar em consideração as tendências mais longas, tá? Então, por exemplo, a tendência SMA 50, que é uma tendência de longo prazo, está para cima. A tendência de 200 também, a SMA 200, está para cima. A EMA 50 está para cima e a EMA 200 para cima. Então, apesar da EMA 100 estar para baixo, ou o preço está abaixo da EMA 100, sei lá, a gente está com a tendência de baixo no EMA 100, a gente tem tendência de alta no longo prazo. Então, eu ainda avalio que, para o longo prazo, nada mudou. Ainda acredito que o preço poderá bater os 100 mil dólares até o final do ano, até o início do ano que vem, por exemplo. Só que no momento que nós estamos, se você está dolarizado ou parcialmente dolarizado, como eu estou, né, com os Ethereums eu estou 50% em Ethereum, 50% dolarizado, eu estou preparado para os dois cenários.
Então, se o preço continuar subindo, meus 30 Ethereums lá que eu mantive vão subir. E eu vou ter que, talvez, recomprar, colocar dólares e recomprar mais caro os Ethereums que eu vendi, certo? Mas não tem problema. Por quê? Porque se cair, eu vou ter caixa para aproveitar a oportunidade de aumentar a minha quantidade de Ethereum e melhorar meu preço médio. Então, eu estou bem tranquilo assim nessa decisão em relação a esse tipo de movimento que está acontecendo, né? Estou parte dolarizado, parte algumas altcoins. Decidi ficar com bastante dólares em mãos para poder ter a chance de aguardar uma oportunidade melhor. Ou seja, a gente gosta de entrar em tendências que são favoráveis, né? Em tendências de alta, tá? E apesar do mercado estar ameaçando entrar em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, e lembrando sempre, né, o mercado anda em ondas, então é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Mas eu tento desenhar para deixar da forma mais fácil possível, que é o seguinte: quando nós temos topos e fundos descendentes, né? Nós temos ameaça de queda, tá? E se a gente não tiver um pivô de alta aqui, ó, o mercado não vai ameaçar a recuperação de alta. Então, por exemplo, hoje, onde o Ethereum deveria se manter acima dessa região, né? Ou seja, provocar um pivô de alta, ele na verdade tem mais uma tentativa de mais um pivôzinho de baixa aqui, ó. Se você encarar que essa sombra aqui está certa, né? O preço está correto, nós ainda estamos em tendência de baixa, ou seja, o preço ainda está turbulento aqui sem tendência, mas aqui já fez, ó, uma pequena recusa desse rompimento aqui, desse topinho anterior aqui. Ou seja, ainda provocando mais lateralidade, mais confusão e indefinição. Tá? Então, nós estamos no pior período possível para especular algumas criptomoedas. A gente também pode olhar lá nas altfins quais são as que estão bearish, né? Por exemplo, ontem eu falei da Uni, ontem no Domingão do Bitcão, eu comentei sobre a Uni, né? Que muita gente entra nessa barra verde, já vai abrindo aposta em alta, né? Só que, cara, esquecem que nós temos duas resistências principais aqui, que é a média de 8 e a média 21. E o preço veio abaixo das duas médias. E, mais importante, né? Está no curtíssimo prazo em tendência de baixa, tá? Então, apesar da alta de ontem, está longe ainda de romper o topo anterior. Quando é que você entra num token Uni, por exemplo? Quando ele testar aqui novamente esse suporte aqui, que foi testado 4 vezes anteriormente aqui também 5 vezes, foi topo aqui no passado, quando ele fizer um OKI, tá? Ou seja, ele conseguir fazer um pivô de alta que consiga romper esse topinho aqui. Aí ele vai fazer esse OKI, que é um pivô de alta acima da média de 8. E aí você reentra nesse tipo de token, tá? Então, basicamente, você entra depois que esse cenário acontecer. Enquanto esse cenário não acontecer, o mais natural e o mais provável é o preço continuar caindo dentro de um canal de baixa, tá? Ou seja, ele continuar caindo até que ele consiga reverter a tendência, que não é o presente momento agora. Então, apesar da alta recente que nós tivemos, a alta de ontem de tarde, né? Na minha opinião, ela é provavelmente uma falsa retomada de alta, tá? É uma falsa retomada de alta. Acho que vai vir mais ruído ainda, vai vir mais lateralidade pela frente e podemos ficar uns 20 dias ainda em mercado neutro, tá? Uns 20 dias entre o mercado neutro ameaçando iniciar um bear market, tá? Então, a gente tem que respeitar o que o gráfico diz, o que o preço diz, né? O preço, ele é o senhor aí da razão no mercado, tá? Não adianta. Tem que respeitar o que o preço está dizendo, tá? Muito bem. E se romper, então, essa linha de tendência de baixa, né? Fazendo pivô de alta e assumindo acima dos 27, 28 dólares por unidade, poderia ser um bom ponto de entrada aí para o token Uni, né? Por enquanto, então, falsa alta por enquanto. A gente também pode ver aqui que a Uni, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a Uni aqui. Aqui a Uni, ó. A Uni tá em bearish, ó, tá vendo? Mesmo apesar da alta ontem, ó, ela tá bearish, né? Ela tem mais sinais de baixa do que de alta, tá vendo? Até os sinais de longo prazo estão avisando baixa para ela, tá? Isso é bem perigoso.
Então, tem pouquíssimos indicadores apontando para cima, a maior parte apontando para baixo. Tem que esperar melhores confirmações. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Então, a maioria está começando a entrar em fase neutra, né? Axie Infinity neutra também, sem tendência, VeChain sem tendência, Perp sem tendência, a Cosmos estava supostamente bullish. Né? A Cosmos, se eu não me engano, a VAX também. Só que deixa eu dar uma olhada na atualização agora do gráfico. Com Cosmos aí. A Cosmos está bullish, mas, né, tem todo o espaço para cair até a média de 8 novamente, tá? Não tem problema, ela poderia cair, sair de 38, vir para 30 dólares por unidade, testar esse fundinho aqui anterior, se conseguisse segurar, possivelmente ia fazer um triângulo de alta, né? Ele faria um triângulo de alta para o preço continuar subindo, tá? Só que isso aqui é característica de que vai acumular, que não vai continuar subindo sem parar exatamente agora. Então, as altcoins, elas, mesmo as que estão bullish, elas estão dando sinais para nós de que vai ter mais acumulação e algumas correções, tá? O que é o normal aqui a gente vê para o preço da Atom Cosmos, né? É evoluir triângulo simétrico, né? Isso aqui é característica de triângulo simétrico. Esse início de pernada aqui é bem característico o triângulo simétrico acima da média de 8. Né? E ele conseguindo se segurar e fazendo pivô de alta nessa região aqui, ó, ele vem para romper para cima, a alta mais para frente. Só que essas altas eu acho que vão ficar lá para outros meses, tá? Vai ficar para o mês de novembro, talvez outubro, final de outubro. Essas lateralidades infinitas podem terminar. Por enquanto, o funk da lateralidade, a gente vai ficar tocando o funk da lateralidade até a lateralidade terminar, tá? A VAX, Chavasca, né? A Chavasca tem uma boa barra de reversão aqui, tá? É uma das criptos aí que tá mais interessantes para serem compradas aí por longo prazo. É uma que está recebendo bastante atenção e bastante incentivo com a usabilidade de DeFi, né? Mas ela também não foge à regra. Apesar da alta de hoje, apesar da barra de reversão de hoje, tem que tomar bastante cuidado, porque se o Bitcoin derreter, tem tudo aí para a VAX continuar, dando uma lateralizada e uma acumulada, tá? Por enquanto, ela é a única aí das que eu vi que está continuando em tendência forte de alta, tá? A Cosmos também tá bonita, tá interessante, mas sempre tome cuidado quando o preço retoma acima, pivô de alta, né? Ou seja, sai da linha de tendência de baixa, rompe a linha de tendência de baixa, faz um pivô de alta acima dela, né? E ela, ao invés de vir estourando a tampa, tipo, muito rápido e muito veloz, ela sai que nem uma cobrinha dando bote de bunda, né? Então, quando ela sai meio assim, ó, tomar bastante cuidado, porque ela pode bater um topinho aqui, duplo no curto prazo, e começar a querer corrigir um pouquinho mais, acompanhando os outros gráficos principais, certo? Então, a gente tem um cenário meio desfavorável, assim, porque o volume está caindo muito forte, né? Então, o preço continua subindo, mas o volume continua muito, muito fraco. Ele caiu muito forte nos últimos dias, o volume, fazendo com que possa não ter tanto interesse de compradores e vendedores, né, nesse ativo em um breve período de tempo, tá? Então, tomar cuidado com... Lógico, tem uma linda barra de reversão aqui, acima da média de 8, é indicação de compra, né? Ou seja, o ideal seria estar comprado em AVAX nesse tipo de cenário, mas com um volume muito descendente, assim, muito caindo muito forte e saindo de uma bandeira de alta com mais ou menos lateralidade, isso pode provocar confusão na galera. Ele pode fazer um bull trap aqui e vir rasgando aqui para baixo, tá? Então, tomar bastante cuidado com essas coisas aí, que são os gráficos um pouco mais perigosos, né? O ideal é ver ela ter um rompimento de confirmação e aí entrar numa barra grande aqui em cima, ó, uma barra que se afaste dessas barrinhas pequenas aqui, ó, tá? Então, se ela tiver uma barra de confirmação de alta, aí é show de entrar, mas por enquanto ainda está um pouco cedo projetar mais alta para a VAX, até porque ela vai depender do próprio Bitcoin ficar saudável para o preço continuar subindo, tá? Lembrando também, lá em 2017,
quando nós batemos topo histórico, quando nós batemos topo histórico, o Bitcoin, ele começou a ceder antes e as altcoins continuaram subindo por mais 2 meses, 2, 3 meses. E as altcoins começaram a ceder só depois, 2 meses depois que o Bitcoin. Então, o Bitcoin começou a ceder primeiro, o Bitcoin começou a entrar em tendência de baixa primeiro, antes de todas elas, e as altcoins só se refletiu isso nas altcoins 2 meses mais tarde, que, por exemplo, o Bitcoin começa o mercado a esfriar, começa a entrar em bear market, e nas altcoins reage tardiamente, né? A curva de movimento das altcoins é diferente, tá? Eu vou colocar um desenho assim, ó, bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só pegar uma cor laranja aqui para representar o Bitcoin quando ele muda de tendência, né? Então, o Bitcoin, quando ele faz a tendência, ele empurra primeiro, ele sobe primeiro, e depois ele vem e inicia o bear market, certo? Como é que funciona com as altcoins, tá? As altcoins já é diferente. As altcoins, então, elas demoram mais para subir junto com o Bitcoin sobe, primeiro elas vêm, rasgam, né, o potencial de alta do Bitcoin, só que depois também elas demoram mais tempo, tá, para vir perdendo bear market para o Bitcoin. Então, nós temos elas como um traço mais lento de movimento, tá? Enquanto o Bitcoin já começa a cair aqui, as altcoins começam a cair mais para frente, tá? Uns 2 meses mais tarde. Então, nunca se esqueça desse desenho, tá? Geralmente, o Bitcoin ele tem uma onda mais suave, digamos assim, enquanto que as altcoins têm uma onda mais violenta, tá? Mais violenta e mais atrasada também. Então, se o Bitcoin começa a ameaçar um bear market, né? Imagina que o Bitcoin cai abaixo dos 37 mil dólares em uma ou 2 semanas. E ele inicia um movimento de longo prazo de bear market. Isso vai se refletir 1 mês depois nas altcoins, provavelmente. As altcoins começariam a ter... Elas ainda teriam uma alta volatilidade, elas teriam, por exemplo, 10% de alta num dia, menos 20% no outro. Mais 30% de alta no outro dia, menos 20% no outro. Então, um cenário muito parecido com o que nós estamos agora, tá? E é isso que me preocupa um pouco, assim, porque me parece, né? Parece um déjà vu até. Parece parece que eu já vi isso acontecer, né? Claro que nós temos expectativa de alta para o Bitcoin até 100 mil dólares ou mais, mas a gente tem que respeitar o que o mercado está nos dizendo, tá? Acho que os institucionais ainda vão acumular Bitcoin, eu espero que sim. Eu espero que continue essa alta até meados do ano que vem, até talvez janeiro ou fevereiro, mas a gente tem que respeitar o que o gráfico nos diz, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos, quando o Bitcoin ontem retomou a alta, nós tivemos alta de 10% em algumas altcoins ontem, né? Então, a gente viu algumas altcoins subindo 10% ontem. Já hoje, essas mesmas altcoins já estão apanhando um pouquinho, já está um pouquinho mais sofrível o movimento de alta, né? O que me deixa um pouco tranquilo é o gráfico do Ethereum / Bitcoin. Tá? O Ethereum / Bitcoin ainda está em tendência de alta, né? E aqui ele quase fez um pivô de alta. A gente precisa aguardar ver ele fazer um pivô de alta nesta região aqui. Então, apesar dele ceder agora um pouquinho, o que eu quero ver é ele formar um ombro, cabeça a ombro invertido aqui, tá? Ou parecido com isso, né? Uma coisa parecida com isso, né? Um OKI ou alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? Porque apesar da lateralidade infinita, eu quero ver o mercado voltar a ter saúde de pivôs de alta. Aqui ainda não tivemos pivô de alta. Deixa eu pegar aqui, Ethereum / BTC. Acabou voltando aqui. Então, aqui, ó, OKI. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse é o gráfico de 4 horas, tá? Onde a gente consegue ver mais vezes acontecendo esses padrões, né, de reversão. Então, eu quero esse padrão de reversão aqui, ó, para o Ethereum / Bitcoin, tá? Que é esse OKI aqui, ó. Faz um ombro, cabeça a ombro, só que consegue romper em pivô de alta, tá? Então, esse aqui nos gráficos de 4 horas que eu quero ver. Eu quero ver um padrão de reversão acima da média 21 e acima da média 8, né? Costurando a média 8, mantendo a saúde do mercado. Enquanto isso acontecer, esse padrão de reversão acontecer, eu vou ficar bullish novamente no Ethereum.
Por enquanto, eu acredito que o Ethereum possa ceder um pouquinho novamente, né? E perder um pouquinho de valor junto com o Bitcoin, mas depois conseguir manter e voltar a subir. Tá? E a Cardanovski, fofoletes? Bom, o Cardano Summit, o pessoal anunciou no Cardano Summit que a Emurgo, né, investiu 100 milhões de dólares para o ecossistema da Cardano, para o ecossistema DeFi da Cardano. Ou seja, incentivo financeiro de 100 milhões para diversos produtores, garotos de programa, conseguirem no mundo todo fazer e produzir os seus protocolos DeFi da Cardano, tá? Também nós tivemos aí, deixa eu dar uma olhada aqui, a parceria da Chainlink. Cardano e Chainlink fecharam uma parceria para melhorar, então, a troca de informações off-chain para dados in-chain, fazendo com que ela tenha aí uma estrutura DeFi semelhante ao longo do tempo com a do Ethereum, só que também com mais escalabilidade, taxas mais baixas e assim por diante, tá? Então, a Cardano também fechou parceria com a Chainlink, e a Chainlink teve uma alta forte por conta disso, tá? Uma alta temporária por causa disso aí, tá? Por causa desse anúncio aí. Então, nós temos aí agora a Chainlink servindo como um dos principais oráculos, né? Os serviços de oráculo para Cardano também, que antes não tinha, né? Basicamente, não tinha, tá? Vamos lá, o que mais eu queria falar? Outra coisa, tá? Hydra. Então, o que é a Hydra, né? A Hydra, até vocês podem ver que é uns dragãozinhos aqui, Cardano com uns dragãozinhos aqui. Hydra é aquele dragão mitológico lá de 7 cabeças, eu acho. Acho que ele tem 7 cabeças, né? Quem acompanhava Caverna do Dragão conhece bem a Hydra, né? Então, a Hydra, na verdade, ela é um protocolo que foi desenvolvido para Cardano em março desse ano, tá, pessoal? E, basicamente, ela é uma subcamada, uma segunda camada da rede Cardano com foco no desenvolvimento da escalabilidade, né? A Cardano ela tem subdivisões da sua equipe que desenvolvem protocolos diferentes para diferentes soluções, para resolver o trilema das blockchains. Atualmente, nós temos diversos problemas com DeFi, né? Porque a DeFi do Ethereum é extremamente caro, limitando o número de acesso de pessoas e usuários, justamente para, com essas taxas elevadas, ter um controle sobre o número de transações que a rede tem, que a rede possui. Sistema Proof of Work, que já é um sistema mais defasado, basicamente é isso, né? Um sistema que favorece os mineradores, logicamente bem defendido. Só que, né, protocolos DeFi que pretendem ser completamente descentralizados, eles têm esse perigo, né, esse problema, essa dificuldade do trilema, que é, se você foca muito em velocidade e escala, você abre mão da segurança e aí a sua rede fica vulnerável a ataques DOS, né, ataques de spam de transações. Então, por isso que, desde março desse ano, a Cardano desenvolve em segunda camada uma solução de escalabilidade que é essa Hydra aqui. Por isso que ela... E por que ela tem... por que é o nome Hydra, né? Porque, na verdade, você vai ter diversos validadores de rede por fora da rede principal da Cardano que vão poder dar, vamos dizer assim, velocidade de transações para trocas de NFTs, entre outras soluções. E são várias... Eles encaram como se fossem várias cabecinhas, né? Então, vários cabecinhas serão os nós de redes principais para determinadas funções. E cada cabeça com determinada função vai facilitar vamos dizer, a velocidade de operação entre essas transações, ao mesmo tempo que assegura a segurança da rede principal. Então, a gente tem, basicamente, esse conceito aí, e ele é um conceito bem diferente de outros, tá? Então, as cadeias, essas subcadeias, né, que vão ajudar a cadeia principal, alimentar a cadeia principal, elas são conhecidas como cabeças, são chamadas de heads, né? Por isso que parece um dragão cheio de cabeça, por isso que eles fazem essa analogia. É umas frescuras, tá? Na verdade, é tudo umas frescuras do caralho, tá? Então, ela serve para, praticamente, né? Serve para fornecer, então, recursos nativos, NFTs e o script Plutus nessas outras camadas também, tá? Então, a Hydra, né, ela replica a funcionalidade de cadeia principal enquanto minimiza o atrito para os usuários,
mas ainda permite a flexibilidade de ter uma estrutura de taxa, custo diferente e restrições de tempo na camada 2. Então, basicamente, ela como é que ela minimiza os riscos da camada principal, né, de receber ataque de transação, e ao mesmo tempo ela facilita para outras funções essas transações. Então, nós temos esse grande impasse, né, no mercado cripto, que é você ter uma estrutura descentralizada, completamente descentralizada, que não consiga ser travada, né, que o seu ecossistema não consiga ser congelado ou travado por nenhum tipo de ataque de nenhum tipo de natureza. Basicamente, o que aconteceu com a Solana nesses tempos. A Solana é extremamente rápida, muito massa, diga-se passagem, só que ela travou, né? Então, um ataque DOS conseguiu simplesmente travar a rede por 8 horas. Né? Imagina um sistema financeiro mundial concorrente ao sistema financeiro tradicional e esse sistema financeiro tem um tipo de travamento de 8 horas. Né? A gente sabe que acontece, né, no meio tecnológico, esses tipos de bugs, esse tipo de problema, inclusive com a própria plataforma Swift, que é a plataforma que é responsável por fazer trocas de valores intercontinentais, né, entre bancos, entre sistemas bancários. Então, isso acontece, é normal. Só que os caras estão tentando solucionar e talvez a Cardano seja a primeira DeFi que realmente vai ser completamente descentralizada no sentido de validadores, né? Vai ter um maior número de validadores e também vai ter essas subcamadas aí que vão facilitar o pleno desenvolvimento e também funcionamento da rede Cardano e talvez a solução do trilema por um protocolo mais descentralizado. Porque a Solana, a gente sabe que a Solana, aí 90% de quem possui Solana são os caras grandes, os caras que criaram o próprio time de desenvolvimento da Solana. A gente sabe que o time da Solana ela possui uma grande quantidade aí da rede, uma grande quantidade de Sol, tá? Então ela é descentralizada, mas ao mesmo tempo tem aquela equipe mais centralizada, né? Então tem essa questão. Já na Cardanovski a gente está vendo que eles estão tentando dar poder para que as pessoas e os próprios validadores de rede consigam fazer com que o ecossistema funcione 100% sozinho, tá? Então vamos lá. O que mais nós temos aqui, fofas? COT. Também tem outra frescura aqui, tá? A COT também, então, ela vai emitir a primeira stablecoin algorítmica em Cardano, onde ela vai, então, através de contratos inteligentes, ela vai fazer uma alavancagem de contratos inteligentes para fazer a estabilização das moedas, semelhante ao DAI aí, tá? E por que é o The JED, né? Ah, cara, essa é um troço, assim, que me incomoda um pouco, essas questões de, você usar mitologia antiga aí, história antiga, né? Porque JED é aquele pilar que representa a estabilidade, tá? Então, a JED é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Então, é um símbolo comum encontrado na mitologia egípcia que representa a estabilidade. Aí os caras não podem falar mais que é stablecoin, agora é JED, tá? Então, que representa a estabilidade. Ou seja, eu sou completamente fofa, né? Então, basicamente, nós temos essas condições insalubres aí. A COT aí como uma das principais parceiras da Cardano desde antigamente e que vem para trazer aí o ecossistema de finanças no blockchain totalmente abrangente, projetado especificamente para atender todos os desafios das finanças descentralizadas, taxa, latência, inclusão global, risco e blá, 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 tá? Que vocês estão careca de saber. Então, eles querem introduzir um novo tipo de protocolo e infraestrutura com base em DEG, que eu não sei o que é escalonável, rápido, privado, inclusivo, de baixo custo e otimizado para a finança. Muito bem. Então, é sempre aquela conversa, né? Eu quero saber disso aí estar funcionando, a gente poder mexer e ver na prática isso acontecendo. Muito bem. Agora é papo de... deixa eu só dar uma olhadinha no preço da COT. E a COT? E a COT? Faz análise da COT. Eu já falei da COT já 1 milhão de vezes, velho. Idêntico às outras, velho. Idêntico. Olha só que interessante. Tá fazendo a mesma coisa. Faz análise da COT. E a COT é o seguinte. A COT também tá com estrutura de alta, tá, pessoal? O normal dela é perder um pouquinho de valor junto com o Bitcoin e também com outras altcoins aí.
e voltar a testar o preço nesta região aqui, onde tem topos antigos, tá? Então, esse é um bom ponto, né, de entrada, 40 centavos, tá? Esse seria um bom ponto de entrada na COT. Eu já encaro que essa região que ela está, né, se a estrutura continuar sendo de alta, realmente, já é um bom ponto, tá? Por quê? Porque aqui já tem bastante topos aqui, que serve como principal suporte mais forte. E ele está testando hoje, inclusive, os 49 centavos. Né? Se ele conseguir se manter aqui em cima, o preço já vai subir a partir desse ponto aqui. Ele não vai nem esperar voltar para os 40, ele vai continuar subindo. E aí vai depender da próprios investidores da COT, né? Se eles vão continuar. Só que tem um detalhe muito importante. Seria muito positivo a COT estourar a tampa. Por quê? Porque ele está com o padrão de xícara dos deuses aqui. Né? Se você pegar aqui o canecão, esse é o canecão. Né? Ela rompeu esses tempos. Recentemente ela rompeu a xícara dos deuses aqui, ó. Só que não veio muito forte, né? Por quê? Porque cedeu ali praticamente pro Bitcoin. Tá? Logicamente, ele vem aqui e faz a estrutura de alta, né? Então a gente está com uma xícara dos deuses aí para a COT. A COT pode continuar subindo muito forte ainda, só que ela vai precisar de um incentivo melhor aí, em uma saúde um pouco melhor do mercado do Bitcoin e também de outros ativos aí, porque caso contrário ela vai fazer uma segunda alça, aí tem a segunda alça, tem a terceira alça, e se ele não conseguir se manter acima desta região, ele vai fazer a xícara do Satanás, né? Aí vem e cai o preço lá para frente, tá? Então a gente tem que ficar ligado aí para ver como é que vai funcionar o price action dela. Eu espero que ela conseguisse se segurar em 0,49 centavos, talvez 0,49 centavos seja um bom preço de entrada, porém tem que ver como é que vai estar a saúde aí do mercado como um todo. Outra coisa, S&P 500, pessoal, que eu ia comentar. O S&P 500 fez uma barra de topo na média de 8, isso é muito ruim, tá? Isso pode fazer com que o preço venha a testar, que venha a testar com que o mercado tradicional como um todo, o mercado das 500 maiores empresas que representam praticamente grande parte da economia global, faz com que ele venha a querer retestar esse fundinho aqui. É normal ele retestar esse fundo antes de continuar subindo, tá? E isso pode provocar uma pequena queda e ameaça de queda no mercado cripto também, né? Lembrando que esse aqui ele é um excelente indicador preditivo para o Bitcoin. Quando a gente tem tendência de baixa nesse indicador, nós podemos evoluir tendência de baixa também no Bitcoin e nos mercados voláteis como um todo, aí, seja a bolsa, seja mercado de ações tradicional e assim por diante. Então, nós temos a seguinte situação, tá? Se a gente fechar hoje com esse topinho aqui, ele pode evoluir para uma quedinha novamente, vir testar a média 21. Só essa ameaçinha aqui ao longo da semana poderia provocar uma queda para o Bitcoin buscar os 37 a 39 mil dólares por unidade ainda esta semana, tá? Se ele conseguir segurar até o final de semana, até sexta-feira, e voltar a subir a partir do domingo às 7 horas da noite, nós vamos ter, então, confirmação do mercado saudável, e aí o Bitcoin pode finalmente começar a retomar a alta mais para frente, ou manter a lateralidade, acumulação em alta, que acredito que vai acontecer. E tá tudo interligado, tá, pessoal? Isso aqui tá tudo interligado. A última vez em que nós retestamos foi no ano passado, mais ou menos nesse mesmo período, tá, pessoal? Então, 23 de setembro, nós tivemos o primeiro toque na média 21 do S&P 500, tivemos uma continuidade de alta saudável aqui, só que ele fraquejou, fez um topo mais baixo que o topo anterior e o fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a gente precisa de um fundinho mais alto que o fundo anterior também ainda para manter a saúde. E aí, sim, quando o S&P 500 iniciou essa pernada aqui de alta, vocês viram o que aconteceu com o mercado cripto. O mercado cripto, como um todo, explodiu em valorização. Nesse período aqui, a ADA saiu de poucos centavos, de 15 centavos, e foi parar só lá no final em 2,50, 3 dólares praticamente, né? Então, a gente quer a mesma coisa agora. A gente quer ver o preço, o S&P 500 nos indicando que vai cair novamente ao longo dessa semana, ou seja, provocar uma quedinha aí, uma ameaça, uma força do cagaço também nos mercados voláteis. Só que se segurar e fizer um topo mais alto do que o topo anterior, aliás, um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior, nós podemos ter uma nova pernada de alta no S&P 500, mais estímulo financeiro para o S&P 500, mercados tradicionais, a economia global como um todo,
e basicamente mais dinheiro entrando também nas criptomoedas, tá? Mais gente fazendo empréstimos e consignados pessoais para investir em criptos. E aí o preço continuará subindo até a gente buscar os $100 mil por unidade de Bitcoin, e as altcoins também vão para a lua se a gente tiver essa continuidade aí. Eu espero que a gente tenha essa continuidade, tá? Sempre lembrando que eu uso duas métricas aí, a principal é a média de 8, né? Nós tivemos afastamento, reteste da média de 8. Para mim não tem necessidade de sempre usar o 21 aqui, se basta ele rejeitar aqui a região para eu já ficar em estado de alerta e ficar mais dolarizado do que exposto em volatilidade, porque se o preço evoluir a partir desse ponto aqui, perder esse fundo aqui, aí fudeu, né? Aí a gente vai ter mais queda e vamos dizer assim, um estourinho desse inchaço, né? Uma realização de lucro maior dessa galera que está enriquecida com o mercado cripto, porque já estamos há mais de 12 meses ganhando muito dinheiro com o mercado de criptomoedas. Em algum momento essa galera vai realizar, não sabemos quando. Então eu espero que o S&P 500 faça esse fundo duplo na média 21, continue subindo, faça o pivô de alta e traga para nós mais riqueza e mais, vamos dizer assim, mais dinheiro aí para o mercado cripto, tá? E mais tranquilidade também. Vamos lá! Papo de bar! Papo de bar. Papo de bar ensurdecedor. Agora todo mundo vai fazer papo de bar com linguagem de sinais aí para acalmar esse chat de amizade aqui. Vamos lá! Wanderson mandou o seguinte: bom dia, você conhece o projeto CLR? Vem crescendo bastante nas últimas semanas, possui market cap baixo. Não conheço, fofa. Não conheço, fofa, e não estou a fim de conhecer. Vamos lá, fofa, pode ver como está o volume das carteiras corretoras, por favor. Sou Bitcoin dos deuses, assino Ficube, você é foda, me ensina. Tamo junto, Julião. Cara, então, o volume de carteiras corretoras eu vou trazer para live exclusiva, tá? Essa semana, eu até quero fazer um anúncio, né? Essa semana a gente vai começar a parceria com... Eu me apaixonei por um rapaz aqui, ó, um canal, tá? Vou mostrar aqui o canal... Cadê? YouTube, vamos pegar .com aqui. O Criptonauta, tá, pessoal? Então, eu estou anunciando aqui que o Criptonauta agora faz parte aí do Mestres do Bitcoin, tá? Criptonauta, que é um jovem, um rapaz que era brigadiano aí, brigadiano que eu digo assim, policial militar, né? Ele abandonou a profissão dele agora para se dedicar ao mercado de criptos, está começando agora. E ele vai ser meu segundo cérebro aí para pegar também e estudar, me ajudar a estudar os fundamentos, a parte fundamentalista do mercado. Eu tenho que agora, ao longo dos 2-3 meses, eu tenho que cuidar da minha saúde e eu tenho que também, eu vou viajar, né? Vou ficar um mês fora aí, vou tentar gravar os conteúdos lá nos hotéis, mas eu sei que vai ser mais limitado. E o nosso querido... Thiagão aí do Criptonauta, mais um Thiago na minha vida, né? Todos os Thiago aí na minha vida. Então, o que acontece? O Thiagão do Criptonauta vai me ajudar aí a trazer atualizações importantes de diversas criptos aí. Eu até pedi para ele dar uma estudada na Aaron para trazer um conteúdo foda aí, com slide e tudo mais. Ele vai produzir os slides para a gente poder passar lá no grupo exclusivo de membros, tá? E aí ele vai ser uma peça muito importante aí para mim, para os membros, tá? E também para o próprio conteúdo do meu canal em si, que com o tempo, né? Eu foquei mais em análise gráfica e parei um pouco com a análise de fundamentos, porque o fundamentalista, ele te exige muito mais estudo, muito mais conhecimento, e você ficar em cima de todas as atualizações de vários projetos. Então, o nosso querido Thiago Criptonauta, ele vai ficar atualizado, vai trazer atualizações importantes sobre Cardano, sobre Aaron, sobre a Vax e assim por diante. A gente também vai testar junto os protocolos. Eu acabei conhecendo ele através de uma crítica que ele me fez para o Twitter, né? Ele falou uma verdade, ele falou assim, pô, Augusto, no início ele focava bem mais na parte fundamentalista, hoje em dia parece que ele cedeu, né? Mas na verdade é que a parte fundamentalista ela exige muito mais do cérebro do que a parte de análise gráfica também, em notícias, por exemplo, e ele vai me trazer bastante ajuda nessa parte aí. E eu também
vou comprar a Tier 3, né, a camada 3 da Glassnode, que é $10 mil por ano a assinatura. Eu vou manter também essa assinatura para repassar através de resumos práticos e técnicos lá no membros do canal, tá? Então eu estou agora aumentando a equipe aí justamente para conseguir trazer um conteúdo melhor para os membros do canal também, tá? Para o pessoal que me ajuda aí, basicamente. Então é o seguinte, também, sobre a live dos deuses, eu não consegui fazer esse final de semana, eu estava muito ruim, muito mal. Sábado eu fiquei o dia inteiro de cama. Ontem também não achei interessante gravar, achei que não teve necessidade de fazer nenhum tipo de live exclusiva. E as lives dos deuses, as duas adicionais, elas vão ser em dias diferentes. Então pode ser sábado de manhã, pode ser domingo de manhã, pode ser que seja sexta-feira de tarde. Então não vai ter um dia específico, sempre tem que ficar ligado lá na aba comunidade. Quando você for notificado pelo YouTube, você vai saber quando vai ser a live, tá? Mas provavelmente vai ser na sexta de tarde, sábado de manhã ou domingo de manhã. Vai estar entre esses 3 dias. Talvez com o tempo eu consiga fixar esses 2 dias a mais aí para os membros dos deuses, tá? Então, como eu já tinha entregue um extra para a galera do Bitcoin Premium lá na semana passada, eu esperei, então, melhorar para poder produzir esse conteúdo melhor aí para a galera do Bitcoin Premium e do Bitcoin dos deuses, tá? Vamos ver o que mais aí, fofas. Bom dia, fofo. Você... Tá, já respondi esse aqui. Puta, mandaram 300 pila aqui. Peraí que mandaram 300 pila aqui. Quem é que mandou 300 pila aqui? O Walter Amantea falou o seguinte: fofa, gratidão pelo seu trabalho. Vi que a Trify conseguiu você, investidor, abriu uma empresa e vai revelar o time. Show de bola. Entrou no EVB 13 e em outubro vai lançar o Eco AMM, já com o SED. Que legal. Nova inteligência artificial, isso? Ou nova identidade visual? Entrar também na Polygon e ser a primeira DeFi a emitir crédito de CO2 com certificado mercado bilionário. Volta a valer a pena, né? Sim, se o Dragon Blood lá, que é inclusive meu amigo, né? O Dragon Blood, acabei conhecendo ele através do Twitter, né? Se ele conseguir toda essa parafernália, eu vou ficar bem feliz aí, tá? Porque, a princípio, isso estimularia uma entrada de capital novamente na TradFi. Beleza? Que sempre foi um excelente protocolo, diga-se de passagem, funcional, nunca teve problema de hackeamento, assim por diante. Só que, infelizmente, os gringos não empolgaram em comprar ela, tá? Fermento TV, um abração para o nosso querido Fermento. Saudade de quando você veio no Sem Groselha. Sucesso, irmão. Tô sempre de olho nas lives. Tamo junto, fofa. Um abração para o nosso querido Fermento. E se vocês me chamarem de novo lá, eu apareço lá de novo, fofa. Inclusive, eu tenho que visitar vocês lá, porque eu queria alugar lá o espaço de vocês também para eu produzir o CryptoCast aqui em Florianópolis mesmo. Fofa, qual a estratégia para Bitcoin Cash, Litecoin, Havatan, né? Litecoin e XRP, diversificar mais a carteira, aguardar, rezar ou chorar? Cara, Bitcoin Cash eu nunca comprei, Litecoin eu tenho até hoje, e a XRP eu também nunca investi. Então, assim, eu avaliaria se vale a pena estar nesses projetos ou se vale a pena entrar em projetos que estão subindo melhor, que têm melhores assimetrias. Como, na minha opinião, a Atom, a Vax e a Aeron, tá? Atom, a Vax e Aeron e a própria Chainlink podem ter altas mais expressivas aí ao longo do tempo do que essas que o senhor está rodando, tá? Mas respeito aí ao teu investimento, cada um deve saber o que se sente mais confortável comprar. Dr. Thiago Saldanha Mendes mandou o seguinte: fofa, fiz o resgate do início do ano. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Fofa, fiz o resgate do ano no início do ano. Estou dolarizado, 3,10 BTC. Para esse bull market, fico com os 3 BTC ou 2 BTC e 10 Ethereum. Putz, cara, aí é um estudo pessoal. Tu tem que ver o que tu se sente mais confortável, tá? O gráfico do Bitcoin, o gráfico do Bitcoin barra Ethereum está bem interessante. O gráfico do Bitcoin barra Ethereum está bem legal, bem interessante. Então, nós temos o seguinte: se a gente tiver a xícara dos deuses no gráfico do Ethereum barra Bitcoin, pode ser que vai valer a pena ficar exposto em Ethereum novamente. Aquilo que eu digo, né?
esperar para ver se vai formar um ombro aqui, um padrão de fundo aqui no Ethereum / Bitcoin, e o Ethereum ganhar valorização novamente perante ao Bitcoin, tá? Na minha opinião, ele tem tudo ainda para fazer a xícara dos deuses também, tá? Tanto é que eu acho que vai acontecer o rompimento desse topo em algum momento, tá? E eu espero que não seja muito tempo. Mas ele também está fazendo a xícara dos deuses aqui. Tá? Então, se ele fizer a xícara dos deuses, alguma coisa em Bitcoin talvez valerá a pena converter em Ethereum. No momento, eu estou só com um Bitcoin, né? Se eu transformasse todas as minhas altcoins em BTC, eu aumentaria muito a minha quantidade de Bitcoins. Então, o que acontece? Por enquanto, eu ainda estou esperançoso que a gente vai estar no mercado no verão cripto. Ainda acho que nós estamos em bull market para o longo prazo. Ainda acho que vai se manter, mas eu estou atento aí para ver como vai evoluir essa lateralidade, essa acumulação, e também talvez reentrar em altcoins somente, ou ficar exposto mais em altcoins somente quando tiver a tendência, o pivô de alta acima das médias, né? Mas por enquanto ainda espero que o mercado continue subindo. A minha preocupação está no S&P 500, que se perdesse a média 21 seria um problema, porque daí ele evoluiria para buscar a média 50 no S&P 500, ou seja, o preço cairia até a média 56, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui 56 do semanal aqui, tá? 56 semanal, deixa eu dar uma olhada aqui no estilo, vou deixar ela mais grossona aqui, pau. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele perdeu 21, o S&P 500 perdeu 21, ele iniciaria uma queda até aqui, ó, tá? E se ele caísse até a média 50, ele traria todos os mercados para baixo, com uma queda bem forte mesmo, tá? Talvez faria com que o Bitcoin caísse 50% do preço atual para buscar os 20 mil dólares por unidade. O que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho e eu estou confiante que o S&P 500 vai manter a estrutura de alta aqui saudável, porque com a notícia positiva aí do Federal Reserve, da decisão, né? Eu espero que o preço continue subindo e a média de 8 também continue sai da lateralidade e volte a apontar para cima, e o preço e o mercado como um todo fique mais saudável novamente. Nós estamos num período bem complicado, tá? Eu sempre falei para vocês já há meses atrás que setembro e março são os 2 piores meses de se investir em cripto. São os 2 piores meses de você estar exposto em cripto porque você perde os cabelos, tá? Setembro, e aí pode evoluir para outubro também. Vocês viram que na última fase nós tivemos a segunda grande ameaça de queda no ano passado e no outubro, né? E isso se reflete no Bitcoin também, tá? Então, no Bitcoin, sempre setembro, outubro são meses complicados, tá? Outubro nem tanto. Geralmente novembro é que começa, vamos dizer assim, as altas muito fortes, né? Que a gente viu de novembro do ano passado até agora. Então, de novembro do ano passado, a gente viu um mercado muito pungente, muito de alta, muito violenta, muito dinheiro entrando, muito estímulo financeiro e muito otimismo exacerbado nos mercados voláteis, né? Passando a média de 8, o pivô de alta acima da média de 8 é completamente bullish. Então, a gente precisa ter esse cenário para a gente ser recompensado financeiramente falando. No momento, estamos abaixo da média de 8, testando a média 21, o que indica neutralidade nos mercados tradicionais, neutralidade nos mercados voláteis, e possivelmente a gente pode ter altas mais para frente, mas por enquanto neutralidade em diversos criptativos também, tá? E se tiver uma queda, né, se o mercado tradicional, se o S&P 500 começar um bear market, isso vai com certeza se refletir num bear market para a cripto também, tá? A cripto, ela está intimamente conectada. Quem fala que o Bitcoin está completamente avulso, que as criptos estão avulsas do mercado tradicional, infelizmente ainda não conhece, não tem muita experiência com o mercado volátil, tá? Tudo está conectado porque a gente precisa de dólar, a gente precisa de gente confiando em ativos voláteis para especulação, e as criptos elas ainda não funcionam como instrumentos de liberdade, e sim como instrumentos que são, vamos dizer assim, concorrentes do sistema financeiro tradicional. Porém, quando o sistema financeiro tradicional rui, a galera também corre para o dólar, correndo todo mundo para o dólar, acaba destruindo não só o mercado de ações, como acaba destruindo também o mercado cripto também. Acaba entrando em bear market. Então, não dá para se emocionar. Porque eu sou emocionado e tal. Bom, Bitcoin só se compra, não se vende, mas todas as outras criptos, né? Bitcoin só se compra, não se vende, mas as outras altcoins aí em bear market, por favor, fuja, porque dá uma merda inacreditável a queda.
Vamos lá. Muito bem. S-Dow sangrando graças a essa baleia do Augusto que despejou tudo que tinha. Cara, eu não tenho S-Dow já desde a primeira grande queda, né? Então, eu não cheguei nem a pegar a alta nem a queda, tá? E eu não tenho mais S-Dow agora por enquanto, tá? Então, a S-Dow tá caindo mesmo porque o mercado como um todo tá volátil, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O mercado como um todo tá volátil e ela tá em busca de lateralização e acumulação. Na verdade, ela não tá despejando, né? Mas eu, desde aqui, já tô fora da S-Dow, desde os 13,60 aqui, mais ou menos, um pouco antes, 13,70, eu já estou fora da S-Dow, junto com a queda do Bitcoin, tá? E aí não vou voltar tão cedo até a neutralidade passar. Então, enquanto o Bitcoin não ficar saudável novamente, enquanto os mercados não ficarem saudáveis, é muito arriscado ficar nas mega gemas ou em moedas mesmo bem fundamentadas, tá? É bem complicado você ficar exposto em altcoins nesse presente momento de tentativa do mercado evoluir para um bear market, tá? Então, enquanto está lateral, eu estou de fora de várias altcoins aí. A GX também, eu tô fora. Deixa eu dar uma olhada na GX, como é que tá. Por enquanto eu vou ficar fora dela, né? Eu pretendo voltar para ela em breve, quando eles fizerem um sinal de fundo duplo, alguma coisa assim. A GX tem um tamanho de mercado bem maior que a S-Dow, né? Mas conforme eu expliquei para vocês, com ameaças de grandes quedas no mercado, como um todo, a gente pode ver quedas mais fortes se refletindo nas moedas menores, né? Então, o que acontece? Nós temos fortíssima resistência nessa região. Fortíssima resistência nessa região. Então, eu acho até, inclusive, que o Bitcoin vai acumular aqui dentro dessa região, aqui mesmo. Ó. Pega aqui os topos anteriores, pega os fundos anteriores aqui. Esse é o triângulo simétrico que nós estamos presos no Bitcoin, costurando a média 21 abaixo da média 8 semanal, o que é, para mim, um grande problema, tá? Eu gosto de ver acumulação acima da média 8, não abaixo da média 8. Abaixo da média 8, geralmente, é acumulação para o preço continuar caindo, tá? Então, é aquilo que eu estou falando para vocês, nós estamos num risco real de entrar em bear market antecipado. Veja que com a atualização de ontem, a média de 8 já está começando a apontar para baixo. Isso é um problema, tá? No meu setup, eu fico sempre vendido em altcoins quando nós temos ameaça de bear market, tá? E atualmente nós estamos em ameaça de bear market. Nós estamos neutros, o mercado está neutro, está indefinido, indeciso, mas está acumulando abaixo da média de 8. Isso, para mim, é um problema, tá? Eu não gosto. Tudo bem, eu acho que cada um tem que saber o que deve fazer, tá? Mas eu não gosto de ver acumulações debaixo da média de 8, tá? Não gosto mesmo. Beleza? Por quê? Porque o preço pode continuar caindo um pouco mais, tá? Então ainda não está favorável a entrar e ficar tranquilo, dormir tranquilo. Se você entra agora, você vai ficar com o relógio biológico ativo, né? Que nem despertar, você ativar o relógio biológico. O que é isso? 3 horas da manhã, você acorda, na força do cagaço, com o suorzinho escorrendo pelas costas, entrando no rego, vem com a cuequinha no meio do quarto de noite, com só o monitor ligado, tela azul do Windows ligado, e 3 horas da manhã vendo lá, meu Deus, o mercado está derretendo de novo, aí o mercado no outro dia volta a subir, aí você já fica empolgadão, aí a galera do Telegram, o Augusto errou, meu Deus, era alto o tempo todo, e aí depois no outro dia já cai tudo de novo, aí os caras, não, Augusto é foda, pô, Augusto é pica e tal, aí começa a subir, não, Augusto errou de novo e assim por diante, é sempre assim. O emocional ele varia junto com o preço, tá? Muito bem, Fofas, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá malhar os glúteos lá. Um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã no Café do Bitcão. Tamo junto, obrigado por tudo, obrigado por estar aqui comigo todos os dias. E mesmo que evoluir para bear market, eu espero que vocês não desistam aí do mercado cripto. É uma excelente hora de estudar. Fofa, se eu sou meio nesse novo mundo, dá uma olhada no gráfico da VAX de novo, cara, amanhã, tá, Fofa? Agora não vou poder participar.
Sim, a Avax está com uma cunha ascendente de baixa. Está se formando, na verdade, aquela estrutura de sair de uma tendência de alta, acumular e depois começar a cair, tá? Vou fazer o melhor para ti, impressão minha, ou você terminou ontem a live correndo com medo da patroa, abração? Na verdade, foi 2 pontos. Eu estava com medo da patroa e eu estava me sentindo muito mal ontem. Eu estava suando bastante. Se vocês forem olhar a live de ontem, eu estava com umas olheiras gigantescas, né? Sendo que eu dormi o dia inteiro, né? Eu estava muito mal. Sábado eu caguei água mesmo, caganeira violenta, mas faz parte da vida. Certo, fofos? Um grande abraço. Tamo junto e até a próxima. É uns remédios aí que eu tô tomando que são fortes pra caralho. Um abração. Falou, fofas. Tamo junto.